E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 28. Então, se você está acompanhando a gente pelo aplicativo ou pelo devocional físico, é o mesmo devocional número 28, cuja temática é as tentações da vida universitária. Então, quem sabe você é universitário, está nos ouvindo e está passando por todas as tentações que nós iremos comentar aqui hoje, ou você é adolescente e está prestes a entrar na universidade, irá passar por essas tentações que nós iremos comentar. Ou quem sabe você já passou pelo ambiente universitário, já se formou, mas tem alguém que você conhece que está na universidade, então eu quero te convidar a você enviar o link dessa gravação, desse episódio, para essa pessoa, para que ela possa ouvir e ser muito edificada, porque eu tenho certeza que esse episódio vai fazer uma grande diferença na sua vida. Galera, você que está nos ouvindo, quem sabe não conhece ainda o nosso aplicativo, quero te convidar a abrir sua loja de apps aí no seu celular e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. A gente tem muitos conteúdos irados, tanto aqui do Ministério como também dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, da Yes do The Bible Project, do Parábolas Geek, além de muitos outros. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora. E também, se você ainda não conhece nosso Instagram, não segue a gente lá, então quero te convidar. Nos siga lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades aqui no Ministério. Galera, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, tenho 24 anos, sou acadêmico de psicologia, já no 10º período, estou prestes a deixar esse ambiente universitário agora. Sou membro da UCAMS Curitiba, fui líder do Dunamis Pockets na PUC do Paraná durante 2 anos e meio e também fiz parte do time de liderança da rede universitária aqui em Curitiba. Mas eu sempre dou meu currículo aqui, todas as gravações, sempre me apresento, mas eu sei que vocês querem ouvir e conhecer quem está aqui conosco hoje, quem são nossos convidados, e eles já são nossos conhecidos aqui no Conexão Universitária. Eu quero que eles se apresentem. Primeiro, Roberto, seja muito bem-vindo, mano, mais uma vez aqui no Conexão. Se apresentem para a gente. Gente, tudo bem? É um prazer estar aqui mais uma vez, né? Sempre bom trocar uma ideia com essa galera maravilhosa, esse tempo de mesa. Para quem não me conhece, então, eu sou Roberto Olegário. Eu tenho o prazer, sempre gosto de dizer que eu tenho a grande honra de pastorear uma igreja aqui na cidade de Laje, Santa Catarina, a Igreja Harã. Né, eu passei pela Universidade Teológica e também ainda falta aí 2 semestrezinhos para eu finalizar o meu jornalismo, se Deus quiser vai. Tá ali. E é isso, né? Sou casado com a mulher mais linda do mundo, Andressa, então esse sou eu. Show de bola, mano. Prazer ter você aqui conosco mais uma vez. E a gente tá aqui também a Gi, que é uma parceira nossa aqui do Pão Diário, foi uma parceira minha do Dunamis Pockets aqui em Curitiba também. Gi, prazer ter você aqui de novo. Se apresenta pra gente. Prazer, obrigado por me receber de volta aqui. Como você falou, né? Eu sou a Gi, também fui líder de Pockets aqui em Curitiba, lá da Universidade da Unidom Bosco, né? Tenho 21 anos, terminei a faculdade ano passado, então me formei em enfermagem, mas atualmente não trabalho com isso, trabalho com marketing também, mas, né, Deus leva a gente para os lugares que Ele deseja. Então, estou aqui, né, para compartilhar um pouquinho, muito feliz por estar com vocês. Eu sou membro da PIV Curitiba, né, da primeira igreja batista de Curitiba, mas é isso, essa sou eu, essa é a Gi. Show de bola, Gi. Prazer imenso ter você novamente aqui conosco. Galera, bora para a nossa temática então? As tentações da vida universitária. Será que a universidade é esse bicho de 7 cabeças mesmo? Esse bicho papão que o cristão tem medo de entrar, que os pais têm medo de matricular os filhos? Será que a universidade pública ainda é pior do que a universidade privada? São todos esses dilemas, são dilemas que se passam, né, na cabeça de universitários, de pais de futuros universitários, e nós iremos falar um pouquinho aqui hoje sobre isso. E para dar início à nossa conversa, eu queria que a gente falasse sobre tentações, né? Depois a gente vai falar sobre tentações na universidade, mas vamos começar com tentações. Eu queria perguntar para o nosso pastor da nossa conversa aqui, mano, Roberto, o que são tentações? E elas podem ser criadas por nós, por Deus, pelo diabo? Legal. Fala aí pra gente.
Legal, cara. Isso é um assunto bacana porque geralmente quando a gente pensa em tentação, a gente tende a imaginar aqueles demônios, né, ao nosso redor, focando no nosso ouvido, dizendo, vai lá e faz isso, vai lá e faz aquilo. Mas a verdade é que, apesar de podermos ser tentados por demônios e pelo diabo, nós não precisamos deles para pecar. A verdade é que em todos os pontos em que a palavra de Deus apresenta o pecado do homem, ela não condiciona o pecado a Satanás ou aos demônios, apesar de Satanás tê-los tentado, eles tomaram a decisão do pecado. Sim. Logo, eu acho muito interessante que a gente tenha consciência, até o João introduziu ali falando as faculdades, elas são esse bicho de sete cabeças. Eu acho que o mundo é um bicho de sete cabeças para quem não tem fidelidade. Então, Muito bom. fidelidade é um caminho que, do começo ao fim da vida, seja uma criança, um adolescente ou um jovem ali em fase adulta, indo para a universidade, essa pessoa ela vai sofrer crises se ela não tiver fidelidade para com Deus, que é o próprio preceito da fé. Mas eu quero falar um pouquinho de tentação a partir de Tiago 1:13, porque falar de tentação em cima de Tiago 1:13 é tipo assim, deixa para a Bíblia falar sobre tentação porque tá perfeito ali, sabe? E a Bíblia diz o seguinte, ó, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Então aqui a gente responde o primeiro questionamento, né? Deus não tenta ninguém. Então você nunca vai ser tentado por Deus para que você cresça. Não. Deus coloca circunstâncias difíceis, o mundo muitas vezes coloca circunstâncias difíceis, e a nossa luta como cristãos é para sermos aprovados, apesar dessas circunstâncias. Mas Deus não te tenta. E a Bíblia ainda continua dizendo, ao contrário, cada um é tentado pelo seu próprio desejo. Isso é muito fantástico. Cada um é tentado pelo seu próprio desejo, ou seja, você também não precisa do diabo para pecar, apesar dele sim poder te tentar como ele tentou Jesus. Quando este o atrai e seduz. E cara, aqui eu acho que eu acho muito legal esse versículo 15 e isso na minha consciência assim deveria fazer parte mais da vida diária das pessoas no que diz respeito ao cuidado com a vida espiritual. Porque ele diz o seguinte, ó, então a cobiça ou o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Nós estamos entendendo que aqui nós temos tentação pelos nossos próprios desejos, e quando nós nos relacionamos com os desejos, nós praticamos um ato de traição com o noivo, que é Jesus, e ao trair o noivo, nós geramos um filho bastardo. E esse filho bastardo se chama pecado. Logo, nós não precisamos do diabo e nós não precisamos, e Deus nunca vai tentar ninguém. Nós, pela nossa própria má natureza, podemos gerar um filho que leva à morte, que é o próprio pecado, a partir de desejos pecaminosos. Então, se você não luta contra você mesmo todos os dias para se manter em fé, porque é aquilo que a Bíblia diz, né? Quem planta da carne, colhe da carne, quem planta para o Espírito, colhe do Espírito. Se você não vive uma vida de constância plantando no Espírito, não vai ser a faculdade o seu problema, mas vai ser a vida, né? O mundo vai ser o seu problema. Mano, sensacional, sensacional. E aí, Gi, explica pra gente também o que você acha que são as tentações. E aí, isso que o Roberto falou tá certo. Não, tá certo, né? Não tenho nem o que discutir. O cara já manda assim, ó, cartinhas da Bíblia ali, versículos pra cá e pra lá. A gente não pode nem discutir com isso. Mas basicamente é isso mesmo. Eu também, né? A Bíblia fala que Deus ele não tenta a gente, né? E também, tipo, a gente não precisa do diabo pra ser tentado e tal. Realmente, a gente já nasceu com o pecado, a gente já tem isso dentro da gente, né? E, tipo, pecado não é ser... Tipo, você não comete pecado se você está sendo tentado, né? Você só peca realmente quando você deixa ser levado pelo pecado, que nem ele falou. Então, sentir tal desejo ou sei lá o quê, são coisas humanas também. Tem coisas que são da nossa biologia, né? Da nossa natureza. Mas quando a gente cede para esses desejos e sai da vontade de Deus sobre isso, daí a gente comete pecado, né? Só que tem gente que já... Ai, eu tô sendo tentado, tô em pecado, ai, meu Jesus Cristo. Não, cara, calma. Você tá sendo tentado, mas qual que estão sendo as suas atitudes, né? Você tá cedendo? Então você tá em pecado. Mas se você tá lutando, cara, a Bíblia fala, né? Pra gente ficar feliz, né? Se alegre nas tentações, né? Isso vai criar fé, isso vai criar perseverança, e isso gera o crescimento. Então a gente precisa entender, né? Tipo, cara, o pecado vem de você já dentro, então a tentação pode ser gerada por você mesmo, né? Pelos seus desejos, o que você tem alimentado, ou se alimentado, no caso.
mas também pode vir também, né? O diabo também pode fazer isso com a gente, né? Que ele fez com Jesus. Porém, nós, que não somos Jesus, né? Não somos perfeitos, e a gente tem o pecado dentro de nós, a gente tem uma escolha. A gente pode ceder essas tentações que são os desejos da nossa carne, da nossa natureza, ou a gente pode permanecer com Cristo, com a verdade, com aquilo que ele nos entregou e que é o melhor para nós. Né? A gente pode, às vezes, achar que os nossos desejos, tipo, meu Deus, isso daqui vai ser muito bom, ou sei lá o que, eu tô animada para isso. Mas será que é a vontade de Deus? Né? A gente saber, né, e ter isso muito fixado na nossa mente. Ser tentado não é pecado. Pecado vai ser gerado quando a gente deixa a tentação nos levar. Quando a gente aperta a mão da tentação e vai para os desejos, né? Então, permanecer, basicamente, né? E ter esse entendimento. Então, não, o pecado, a tentação já vem de dentro da gente. Isso é muito bom, porque quando a gente para analisar biblicamente, né, quando Jesus foi tentado pelo diabo, né, Satanás, ele tenta Jesus com as necessidades básicas, Sim, né? exatamente. Então, se você é o filho de Deus, né, faça com que essas pedras se tornem pães, né? Depois ele tenta a autoridade de Deus, falando, se você é o filho de Deus, se jogue e peça para que, né, os anjos te peguem no ar, coisas assim. Então, quando a gente olha nesse sentido, para as necessidades básicas, enfim, o nosso corpo, ele pede muitas coisas. Então, nesse sentido, eu gosto muito da disciplina do jejum, da disciplina espiritual do jejum, porque, cara, isso ajuda muito o meu corpo, ele se prostrar diante do Senhor e dizer, olha, eu não sou... As minhas necessidades básicas não são Senhor sobre a minha vida, mas sim Deus é Senhor sobre a minha vida. Então, isso me ajuda bastante a olhar para as tentações e falar assim, cara, isso aqui não é a pior coisa do mundo, tem coisas piores ainda do que isso. E enquanto vocês estavam falando, né, a gente gosta de atribuir ao diabo bastantes obras, né? Tipo assim, não, isso aqui foi Satanás que fez, enfim, né? Tipo... É culpa do diabo, eu fiz uma escolha ruim, mas Exato. é culpa dele. Não, cara, esses dias eu tava vendo um meme, cara, no Instagram mesmo, tava rolando, daí, tipo assim, era um pai que estacionou o carro e aí ele, tipo assim, desceu para ver o que tinha estragado, ou sei lá, se tinha faltado água, né, no motor ali, se tinha faltado óleo. E aí a menina, a filha dele, chega do lado dele e fala assim, papai, o diabo tentou nos envergonhar, mas ele não conseguiu, não sei o quê. Daí ele virou para ela e falou assim, que diabo o quê, menina? Eu só não botei água. Tipo assim, para de dizer que o diabo tentou nos envergonhar, ou enfim, tentou nos derrubar, tipo assim, não, tipo, eu só não fiz uma função, tipo, eu só não fiz o meu papel como, né, alguém que auxilia na manutenção. Então, quando muitas vezes a gente olha para isso, né, a gente sempre gosta de atribuir a Satanás essas tentações, tipo assim, nossa, meu Deus, porque... Eu fui na academia e aí, tipo, nossa, os caras estavam de regata, meu Deus, que tentação. Será que a tentação é o cara ou são os seus olhos que não se converteram ainda, né? O seu coração que não se converteu ainda ao Senhor de forma plena. Então, eu achei muito bom o que vocês trouxeram. Eu acho que isso traduz bastante, né? Porque a galera sempre olha para a universidade e demoniza a universidade, né? Não, aquilo lá, meu Deus do céu, nossa, você vai se desviar, são muitas festas, são muitos bares, são, meu Deus, tipo, as missionárias de Satanás, que a galera zoa, né? Os missionários de Satanás, mas, tipo, cara, será que é de fato isso mesmo? Ou será que o seu coração não está firme o suficiente para encarar uma realidade um pouco mais difícil do que a bolha gospel nos proporciona, né? Então, muito bom, gente. Vocês querem complementar com alguma coisa? Eu quero. Eu quero fazer um ganchinho na sua fala. Manda. Porque eu acho muito interessante, a gente costuma falar que o muito ter, né, o enriquecer, mostra quem as pessoas realmente são.
mas também a escassez mostra quem as pessoas realmente são. E por isso que o jejum é tão importante, fazendo uma pincelada naquilo que o João está trazendo. Porque no momento de escassez, a gente entende aquilo que a nossa mãe dizia, né? Você não quer comer essa beterraba porque você não está com fome de verdade, né? Então a gente entende também quem a gente é, e a gente quando a gente tem fome de verdade, e nós não temos escolha, nós comemos o que tem. E isso mostra que, além das nossas vontades, nós temos uma necessidade. E o que eu acho muito interessante, cara, é que a própria perspectiva bíblica do homem é que o homem é desejo. O próprio alma, lá no Antigo Testamento, é a mesma palavrinha que é utilizada para garganta em diversos aspectos. E o que eu acho muito interessante no Antigo Testamento, na cultura judaica em si, é que o judeu ele fala que está com fome, não batendo na barriga, mas pegando na garganta. Olha Então, só. o homem, ele quando a Bíblia diz lá em Gênesis, né, 2:7, se eu não estou enganado, que Deus forma o homem do pó e ele sopra e o homem se torna alma vivente. Esse Nefesh Hayah, né? O Nefesh é garganta, ele tem a mesma atribuição. O homem desejo. Então, se a gente entender essa percepção de que nós somos desejo, a gente vai entender que a tentação, ela não cria uma necessidade, mas ela tenta se colocar como satisfação daquilo que só Deus pode satisfazer. Então, você é desejo. Se você não se alimenta de Deus, logo, outra coisa vai alimentar o teu coração. E essa outra coisa é aquilo que o mundo está cheio de coisas para te fazerem, né, engordar espiritualmente de podridão, né, de muito lixo, né, e isso é muito importante. Então, entendo que você é desejo. Ah, Roberto, eu não gosto tanto de Deus. Não comece a partir pela perspectiva de que não é sobre querer orar, não é sobre querer jejuar, mas é sobre o fato de que você é desejo. E se você desconsidera isso, a tua essência não vai desconsiderar isso. Então, é muito mais inteligente que você seja sábio e nutra esse seu desejo de Deus, para que o seu desejo nutrido do mundo não te faça perecer e depois você vai colocar a culpa na universidade. Mano, muito bom mesmo. Cara, já que a gente está entrando, né, nesse agora efetivamente na universidade, né, no assunto, né, das tentações universitárias, queria perguntar para a Gi. E aí, Gi, as tentações na universidade são piores mesmo do que as tentações fora do ambiente universitário? Ou isso aí é uma falácia? Conta aí pra gente. Ficou pra Gi isso aí. Ficou pra mim essa aí. Assim, no meu caso, eu acho que, assim, o pessoal ficou, que nem você disse, né? Ai, a universidade, meu Deus, a menina tem que estar firme ou ela vai se desviar. Se ela nunca se desviou, vai ser agora e tal, né? Só que não, para mim, né, incrível que pareça, não foi o pior ambiente. Eu acho que eu posso colocar como o período que eu estava na universidade foi o período que eu acho que eu mais passei por tentações, assim, né, dos desejos, essas coisas, mas não necessariamente na vida universitária. Tipo, quando a gente pensa em universidade, né, o pessoal já, festa, o pessoal ficando com todo mundo, bebida e tal, mas para mim não foi esses os problemas, sabe? Eu tive vários convites para ir para festinhas e, tipo, eu não tinha vontade também de nada disso, mas para mim eu acho que o que pegaria, vamos pegar Giovana na vida universitária e as tentações que eu tive lá, no ambiente universitário. Então, muita gente olha para essa questão de bebida, festa e outras coisas, mas não olha para as pequenas coisas. Daí o pessoal fica tudo, eu não posso pecar com aquilo lá. Não vou para festa, mas tá tudo certo, né? E, né, não pequei naquilo. Só que, cara, fica esperto, porque às vezes a gente foca muito naquele pecado gigante aos nossos olhos, né? Que são pecados grandes e tal. Só que os pecadinhos de uma fofoca dentro da aula, falar daquela menina e tal, colar na prova, são tentações da vida universitária também. E a gente precisa, né, ter cuidado de não... A gente tem, né, a gente tem essa mania de colocar, tem um pecadão, um pecadinho, mas não existe isso. Né? Tem consequências diferentes para os nossos pecados aqui na Terra, a gente sabe disso, né? Mas parar de olhar dessa maneira, porque é pecado e fere o coração de Deus, não é o lugar que é pra gente estar. Então, assim, pra mim, não foi pior. Pra mim, o pior foi no ensino médio, porque daí veio tudo novo. Então, como no ensino médio já tinha festinha, já tinha todas essas coisas, eu já estava meio que preparada, né? Mas quando eu cheguei na universidade, graças a Deus, eu me mantive firme e eu fui lá muito centrada do que eu queria fazer. Eu procurei grupos
de pessoas que também eram crentes, então, para conversar, para estar num ambiente seguro, né? A gente sabe que a gente não vai ficar numa bolha, e não é certo. Jesus não veio para ficar numa bolha, por que eu vou ficar, né? Mas a gente ter essa consciência, cara, eu preciso estar em ambientes saudáveis para mim, onde eu possa ser fortalecida, onde eu possa fortalecer outros, mas ao mesmo tempo eu também tenho que estar naquele outro ambiente onde pessoas não conhecem a Cristo, né? Me colocar naquele lugar, mas tem em mente, cara, se você, né, caminha com Cristo, se você o ama, você vai, né, perseverar, você vai buscar a santidade, você vai estar, né, com zelo. É essa a questão. Na universidade a gente tem que andar com zelo, tem que perseverar, tem que colocar Deus, fazer que nem o salmista, né? Tipo, né, o som do meu coração vê se há algo de mal em mim e sempre manter isso, né? Mas graças a Deus, na universidade eu consegui entrar para o Dunamis Pockets, né? Participei, graças a Deus, foi algo que Deus abriu oportunidade para mim. Então, além de, óbvio, eu fui tentada lá, mas eu também pude ajudar outros cristãos, né, que estavam passando por tentações e que não sabiam para onde ir. Então, eu pude ser uma fonte de luz, né? Eu pude ser Cristo ali, pude ser um lugar onde eu pudesse trazer refúgio para as pessoas falar, calma, tá tudo bem você passar por isso, tá tudo bem desejar isso, porém, vamos mudar isso daqui, vamos colocar a visão de Cristo sobre isso, vamos, né, caminhar nesse ambiente. Então, só fechando a minha fala mesmo, para mim não foi o pior, porém a gente tem que ficar esperto e eu me deixei levar achando, eu não tô em festa, não tô naquele lugar, mas eu tava naquela fofoca, eu tava naquela olhada assim, tipo, meu Deus, né, o que eu vou fazer aqui? Julgando as pessoas, me sentindo mais do que outras pessoas em alguns momentos. Então, eu não fui para esse lado de festas, bebidas, mas eu fui muito para um lado, o que a Giovana, bem-sucedida, deseja, então o que eu vou fazer para chegar nisso? Então, eu alimentei muito o meu ego, né, no começo, e eu precisei falar, Deus, o que está acontecendo, né? Não é sobre as minhas vontades, é sobre as suas vontades. Mas, ao mesmo tempo, eu não posso me isolar na universidade. Né? A gente é fonte de vida, nós somos o rio, então eu não posso me isolar, mas eu tenho que encontrar ambientes seguros, onde eu possa ser tratada, cuidar de outros, mas eu também tenho que me colocar perto de outras pessoas que não conhecem a verdade. Pessoas que a gente possa tocar, pessoas que a gente possa fazer vida na vida, onde elas me tocam, me marcam, me constroem, porque a gente sabe que nós somos construídos por experiências e convivências com outras pessoas, mas que eu também possa tocar ela e ela fique marcada com a essência de Cristo, pelo bom perfume que é Cristo, né? Então, para mim, foi isso, tipo, foi as pequenas tentações ao nosso ver, né, de fofoca, ego, desejos, né, de querer ser superior do que as outras pessoas, sentir melhor do que as outras, por ser cristã. Intelecto, né? Muito bom. Exatamente, eu sou meio nerd também, então, né, tirei, sei lá, qual nota e tal. Cara, é pecado também a tentação da vida universitária. Então, não foi do outro, né, que as pessoas geralmente pensam, festa, não, olha as pequenas coisas, né, tipo, se você ainda não entrou na universidade, fica atento. Não fica preocupado demais com as festas e tal, mas fica preocupado em andar com zelo em tudo, né, seja na fofoca, seja em cola, seja nas conversas. A Bíblia fala pra gente não sentar e, né, começar a conversar coisas que não edificam. Então, se não tá edificando, tá ferindo o coração de Jesus, sai desse lugar. E se você coloca, você não apontando o dedo para as pessoas, elas te respeitam. Foi algo que eu vivenciei. Então, as pessoas sabiam que eu era crente, né? Que eu sou evangélica, e eu seguia, e eu não ficava atacando o versículo bíblico. Era pelas minhas ações. Eles viram, cara, a Gi, ela realmente é seguidora de Jesus. Então, eles falavam coisas, eles viam que eu tava ali, eles davam uma afastada, ou falavam, Gi, dá uma andadinha aí, a gente precisa conversar aqui. Deu, tá bom, tô saindo, vou no banheiro, beber uma água ali, tá tudo certo. E eu pude também ser coisas engraçadas, né? Então, eu tive vários relacionamentos de pessoas que não eram cristãs, mas eu permaneci nesse lugar, eu permaneci trazendo, não versículos, mas princípios, que são versículos, mas, né, a gente taca ali. E pude abençoar a vida de pessoas, pude orar por meninas que abriram o coração delas. E isso é muito legal, né? Tipo, eu fico muito feliz de eu, querendo ou não, ter permanecido e entendido, né? Eu entendi que, cara, Deus não vai me tentar mais do que eu posso suportar, né? Ele ainda dá aquele, né? Aquele, como posso falar? Ele mostra um lugar que é onde eu posso sair e fugir.
Então, ele me mostrou Dunamis, ele me mostrou grupos que eu pudesse, né, estar ali sendo cuidada, grupos onde eu pudesse ser, né, refúgio para outras pessoas. Então, é muito legal. Ele ainda dá uma saída pra gente. Ele é tão bom que, apesar da gente, né, desenvolver as tentações ou ser tentado, ele fala, ei, Giovana, olha aqui, vamos sair por ali e tal, olha aqui, né, tipo, ele vai mostrando. Mas é a nossa escolha olhar para aquilo e falar, não, ou, cara, verdade, Jesus, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, eu sei que não é para eu viver isso, mas então eu vou seguir com você, né, entender isso. Eu acho que isso, não sei, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, Roberto, conta pra gente, é verdade isso aí ou é mentira? Negócio que as tentações universitárias são piores do que as de outra fase da vida? Cara, acho que uma pergunta bacana que eu até poderia fazer tanto para quem está assistindo a gente, mas até para vocês que estão aqui na mesa, que tiveram bastante esse relacionamento aí com grupos universitários, né, com grupos de evangelismo e tal. Quantas pessoas vocês viram que nunca tinham conhecido Jesus na vida delas, e elas conheceram Jesus na universidade, e elas tiveram suas vidas transformadas na universidade? Então, essas pessoas, elas são provas vivas de que é sobre quem você escolhe estar por perto, sabe? Então, assim, ó, uma das coisas que eu acredito que colabora muito para que os jovens se distanciem de Deus, né, na universidade, é o fato de... São várias linhas, né? São várias coisas que podem acontecer. Uma delas que eu percebo muito, porque aqui na nossa cidade tem muita universidade, tem muita gente que vem de fora, é o próprio fato de estar distante dos pais. Sim. E não exercer uma cultura de honra aos pais. Gente, algumas dessas tentações que nós temos como principais seriam vencidas se você olhasse para os seus pais. Às vezes não precisaria nem olhar para Deus, mas olhar para os seus pais. E honrar a vida deles e entender, poxa, eles estão confiando em mim, eles estão investindo em mim nesse tempo em que eu estou nessa cidade, a fim de que eu possa levar para minha casa o que muitas vezes era o sonho do meu pai, era o sonho da minha mãe, e eles estão lá batalhando dia a dia para que eu esteja aqui. Então, você vencer a tentação honra a Deus, sim, mas também honra seus pais, honra sua família, honra seu futuro esposo e a sua futura esposa. Exatamente. Honra tudo aquilo que esse organismo vivo que está ao seu redor. Da mesma forma que uma das coisas que eu percebo é que muitos jovens, né, vão para... Muitos jovens, parece que eu sou velho, né? Muitos jovens vão para a universidade e eles, de alguma forma, ou por dificuldade, porque tinham alguma facilidade em estar na igreja, porque tinha o carro do pai, o carro da mãe, né? Tava naquele organismo de ir para a igreja todo domingo, tava naquele ciclo, e eles vão para um outro lugar, eles agora entendem e precisam assumir a responsabilidade do seu próprio cristianismo. E quando eles se deparam com essa realidade onde eles são responsáveis da comunhão com a igreja, a comunhão com as coisas de Deus, eles começam a decair de pouquinho em pouquinho. E sempre vai ter a desculpa grandiosa e majestosa que, eu estou na universidade, né? E aí a gente começa a ter aquelas pessoas que idolatram o ensino, porque idolatria também é você trocar... Também não, sempre é trocar Deus por alguma coisa, mas também é você trocar Deus pelas suas desculpas. E você dizer que você hoje, por causa da faculdade, é incapaz de buscar a Deus. Isso é uma mentira, né? Eu cresci ouvindo gente dentro da igreja dando desculpas por não buscar a Deus. Hoje eu posso dizer que eu já vivi 80% daquelas desculpas, né? Daqueles ciclos que elas viveram, e eu tô aqui, cara. E não é porque a gente é super-homem, mas é porque a gente escolheu Jesus. Assim como aquelas pessoas que entraram no Dunamis Pockets, que vocês participaram, elas não conheciam Jesus, elas se renderam e mudaram de vida, totalmente transformadas. Porque é sobre você escolher todo dia ser crente, cara. Né? Tipo, nas palavras mais curtas e mais simples, é sobre você dizer, eu não vou nessa festa, ponto. Sabe, da mesma forma que você pode ir, você pode dizer, eu não vou. Sabe, Roberto, mas é minha reputação. Gente, eu sei que é difícil, existe, mas assim, ó, vamos olhar um pouquinho para a realidade de quem a gente é. Quem é o Roberto? Quem é o João? Sabe? Na fila do pão, da reputação. Irmão, a gente teve um John Bunyan indo para a cadeia sem preocupação com a reputação, sabe? Nós tivemos irmãos Morávios sem preocupação nenhuma com a reputação, pegando o barco e indo até a morte, sabe? Para pregar o evangelho.
Nós tivemos Billy Graham, que não cedeu à tentação de se envolver diretamente com a política. Ele dizia, né, eu prefiro ser embaixador do evangelho que presidente dos Estados Unidos. Isso para mim é fantástico. Sabe, gente, nós tivemos N homens e mulheres de Deus, do quais nos inspirar, que entenderam que a reputação, por mais que a deles fosse muito grande, como o próprio Paulo tinha uma grande reputação com o seu povo, mas a reputação dele não foi maior do que o Deus que ele servia. Então, quando você tem um encontro com essa realidade, e aí a gente entende que morrer para mim é lucro, né? Que é uma vida inteira para a gente entender isso na nossa vida. Agora você está de frente com uma realidade onde não é mais o papai e a mamãe, não é mais o tio, não é mais aquele círculo de adolescência, mas agora é uma responsabilidade que cabe a você. E a sua salvação, a sua fé, o vencer as tentações não é mais pela saia da mãe, como diziam antigamente, né? Subir pela saia da mãe, não. Agora é você. E agora, se você não ora todo dia, você enfraquece. E agora, se você não decidir ao culto, seu pai não te leva. E agora você precisa ter essa perspectiva de que... E aí eu parto para um conselho muito forte para o teu coração, principalmente para essa galera mais nova que está procurando um lugar para estudar. Sabe, dá um Google, já procura uma igreja e se envolve. Sabe, eu vejo um monte de gente vindo falar com a gente que quer ir embora do Brasil, que quer... Eu falo, o primeiro conselho que eu dou é, cara, procura uma igreja, mano. Não existe um organismo vivo mais enraizado e mais, sabe, cheio da verdadeira piedade para te ajudar a se enraizar em qualquer lugar do que a igreja de Cristo, cara. Sim, não é perfeito, sim, vai ser difícil, óbvio, mas você decidiu ser igreja e não a igreja decidiu ser você, né? Então, é muito importante que isso esteja na mente das pessoas. E aí, cara, aquele jovem que vão dizer, nossa, mas ele agora vai se desviar porque ele vai para a universidade, ele se torna um pregador do evangelho dentro da universidade. Exatamente. Ao invés de ele se desviar, ele vai lá e ele salva pessoas que não tinham perspectiva nenhuma de salvação. E aí a gente começa a lidar com uma realidade espiritual muito diferente, cara. Sim. São jovens apaixonados ao ponto de não prestarem mais atenção na sua reputação, senão a reputação de Cristo na vida deles. Mano, eu acho sensacional, cara. E dos gigantes que você citou ali na tua fala, eu gosto de uma frase do Leonard Ravenhill, né, no Porque Tarde do Pleno Avivamento, e ele diz assim, que prazer há na popularidade social aquele que é desconhecido no inferno. Cara, eu olho sempre para isso e falo assim, cara, será que a minha reputação, né, eu devo me preocupar com isso? Até que ponto que, tipo assim, cara, né, eu sempre olho para aquele exemplo de Paulo, né, que né, existe... né, uma pessoa, né, endemoniada, daí ele fala assim, Cristo eu sei quem é, Jesus eu sei quem é, e Paulo também, mas vocês quem são, né? Então, exatamente. cara, é sobre isso, sabe? Então, tipo assim, cara, todas as vezes que os convites vão vir, né? Não só quando os convites vierem, não, eles vão vir, né, para o bar, eles vão vir para a balada, eles vão vir para a festa, eles vão vir para o churras, eles vão vir para N coisas. Cara, aonde está seu coração, sabe? E falando nesse sentido, eu quero trazer, já vou introduzir um pouco da nossa próxima pergunta, mas, cara, eu tive vários exemplos na faculdade que seriam, entre aspas, tentações, mas eu nem considero como tentação, já vou explicar o porquê. Mas assim, a galera vinha e me convidava, João, a gente vai ali no bar beber e tal, tipo, jogar uma sinuca, você não quer ir? Cara, não quero, tal. Mas por quê? E tal. Eu falei assim, cara, vou te explicar o porquê. Não é porque eu sou crente, mas é porque, cara, eu não vou me sentir confortável naquele ambiente, porque por mais que vocês estejam lá, sejam meus amigos, o que aquele ambiente proporciona não diz respeito àquilo que eu desejo para mim. Então, não faz sentido que eu esteja lá, mas eu falo assim, cara, mas a gente pode combinar de sair um dia comer alguma parada todo mundo junto. Entendeu? Famoso, né? A gente pode, meu... alguma coisa. Cara, não, e não só isso, tipo... Mas não, a gente pode combinar um dia, alugar um salão de festas de algum dos apartamentos aqui da galera, pedir uma pizza com a galera, trocar ideia. Se você quiser beber, você bebe. Mas, tipo assim, pra gente ter tempo junto, pra gente conversar, pra gente jogar algum jogo, mas só a gente, entende? Então, cara, eu fui por esse lado e deu super certo, porque daí, assim, isso mostrava que eu me importava com os meus colegas, eu queria estar perto deles, e o meu problema era com o ambiente do bar, e não com eles. Porque senão a galera vai sempre, tipo assim, olhar de uma maneira que assim, não, mas ele tá nos excluindo, ele não quer estar perto da gente, ele não quer fazer parte do que a gente faz,
entendeu? Então, cara, tipo, eu sempre fiz isso e deu super Uhum. certo. E Uhum. olhando para a pergunta, né, de as tentações da vida na universidade serão piores ou são piores do que as tentações fora desse contexto, eu acho que, na minha opinião, as tentações elas são de igual formato no decorrer de toda a nossa vida. As únicas diferenças são que talvez na universidade as tentações elas têm uma facilidade maior para você ter acesso ao pecado, mas se a gente for olhar, né, no decorrer da nossa vida toda, elas sempre vão estar ali, entendeu? Cara, se eu faço academia e, tipo, tá lá, tem uma mulher malhando, meu, é uma escolha minha não olhar para ela, entendeu? Da mesma forma que é uma escolha minha não sair na universidade para beber, ou enfim, ir para uma balada. Vai ter Então, zelo, né? vai ter sempre, eu vou ser sempre colocado em xeque, tipo, qual que é a minha escolha? Eu vou, eu não vou. Eu olho, eu não olho. Eu, sei lá, faço qualquer, eu curto uma foto no Instagram ou não curto, entende? Tipo, cara, a gente sempre vai estar no mesmo lugar, né, sendo colocado em xeque. Tipo, cara, é sua escolha. É você quem vai escolher. Então, cara, para mim, sempre, assim como a Gi comentou anteriormente, a adolescência foi pior para mim do que o ambiente universitário, porque eu não era crente, entendeu? Eu só conhecia o Deus da minha mãe e não o Senhor que salvou minha vida, Sim. entendeu? Então, por isso, eu cedi às tentações durante a adolescência, durante o ensino médio. Agora, quando eu fui para o ambiente universitário, cara, eu estava completamente convertido, entregue ao Senhor. Então eu já entrei com os 2 pés no peito, falando assim, cara, esse lugar aqui vai ser tocado pela glória de Deus, entende? Então, cara, essa é a grande diferença. Eu acho que, cara, o primordial de tudo que a gente está falando aqui foi o que o Roberto falou no início, sobre a nossa fidelidade. Cara, eu estava sendo fiel a Deus em todo o tempo durante o meu período universitário, e isso bastou, porque, cara, o meu coração estava voltado ao Senhor e eu só iria fazer aquilo que ele me pedia. Então, assim, vinha a tentação de um lado, vinha a tentação do outro. Eu não estou dizendo assim, cara, eu sou indestrutível, até porque a gente não é, e quem se considera dessa forma já está pecando e está prestes a cair na tentação. Mas é no sentido do que, cara, eu estava tão convicto de que eu fui chamado por Deus a estar naquele lugar para pregar o evangelho dentro da universidade, que, cara, não ia ser um barzinho, não ia ser uma balada que, tipo, ia me derrubar, entendeu? Sim. Tipo, eu iria precisar de algo muito mais pesado para me derrubar nesse sentido, porque, cara, eu queria que o reino de Deus chegasse àquelas pessoas, que elas tivessem um encontro genuíno com o Senhor, seja através do Dunamis, seja através da minha vida sendo, né, pregando o evangelho dentro da sala de aula, que eu considero muito mais importante do que uma reunião dentro da própria universidade. Então, quando eu olho para isso tudo, eu falo assim, cara, as tentações vão continuar vindo o tempo todo. Tipo assim, cara, o Roberto é casado aqui, entendeu? O Roberto ele tem a possibilidade de pecar com os olhos, de pecar com a cobiça do coração o tempo todo, e nós, né, eu noivo, né, quase casando, agir como solteira, cara, nós também temos essa possibilidade, ninguém está isento, né? Então, quando eu olho para a universidade, cara, eu olho sempre no mesmo grau de dificuldade, no mesmo grau de tentações que nós iremos enfrentar durante a vida. Mas eu contei um pouco aqui sobre a minha experiência, agora eu quero ouvir. Roberto, e você, cara? Qual é o tipo de tentação que você encontrou na universidade? Legal, cara. Eu acho que tem uma tentação que às vezes a gente não fala. Eu acho que nos últimos tempos a gente tem falado bastante sobre ela, até para quem busca um pouquinho mais de informação. Mas é a própria tentação, porque o pecado ele não vai se apresentar para você. Você chegou lá crente, né? Oro todos os dias, vou à igreja. O pecado não vai ser a mulher que vem para você e diz, você quer, né, ter relações comigo? E você diz, não, assim, não é só isso, gente. Mas acho que a principal dificuldade da universidade é que ela pode, né, se você se permitir, se você não der bola para isso, ela pode começar a mudar a sua mente. E aos pouquinhos ela vai transformando a sua mente ao ponto de que você não tem mais força para ceder, para lutar contra a tentação dessa mulher. Então não é só sobre sexo na faculdade, gente, né? Vamos ser positivo. Não é só sobre sexo na faculdade. É sobre uma mente que não cedeu ao ponto de chegar no pecado que você julga ser um pecado mais comum. Então, eu acho que a grande tentação da universidade hoje,
grande maioria, ou todos os jovens cristãos e todos os outros jovens, né? É justamente essa guerra ideológica na sua mente. É você permitir que ela mude a sua forma de pensar, ao ponto de que a sua forma de pensar não seja mais a de Cristo, mas seja a de alguma ideologia do mundo que promete, tirando Cristo do trono dele, trazer algum tipo de salvação social. E esse é um grande problema, porque a gente não está falando de polarização política simplesmente, a gente está falando de corações, sabe? Exatamente. Que vão pensar a vida a partir de uma perspectiva prostituída. Nossa. E aí a prostituição da carne, cara, é uma consequência de um coração prostituído, sabe? Sim. E esse é o X da questão. E é por isso que eu acho que é muito massa quando e essa foi a tentação, assim, que eu percebi de fora da faculdade, olhando para mim, eu percebi, cara, eu estava a todo momento sendo exposto a uma tentativa de mudança de mente. E como o John falou ali, cara, eu estava muito apaixonado já na faculdade por Jesus. Então, isso não permitiu que o meu coração cedesse, mas eu gosto daquela frase do Augusto Nicodemos que diz: homens melhores do que eu já fizeram coisas piores. Então, não é porque naquele momento da minha vida eu não caí que eu não cairia. E não é porque você não caiu até agora que você não vai cair. Exatamente. E aí, cara, tem aquele texto de Colossenses de Paulo, Colossenses 2:11, tô com ele aberto aqui, onde Paulo tá falando de circuncisão lá, né, falando com a galera, pô, circuncidado, não é circuncidado. Ele fala, por intermédio de nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. E o que eu acho mais massa desse texto é o despojar, porque em outras versões, aqui eu li uma versão que eu não gosto muito, mas em outras versões vai dizer, é o despojar do corpo da carne. O despojar do corpo da carne é uma tradução mais predominante, ou até mesmo o despojar do corpo dos pecados da carne. E aí tu vai entender uma coisa, corpo e carne, quando Paulo fala sobre corpo e fala sobre carne, é diferente, cara. Ele não tá dizendo que isso aqui, ó, é descartável e as tuas células te levam pro pecado, sabe? Tu não vai acordar um dia e vai falar, meus cromossomos me fizeram pecar, sabe? Ou meus neurônios. E isso sempre vai ser aquela terceirização da sua responsabilidade de ser crente. O meu neurônio, as minhas células, o meu corpo, a carne é fraca. A carne, ela é uma imagem espiritual a respeito de uma natureza caída do homem. O seu corpo despojado da carne serve ao espírito. Logo, esse corpinho aqui, ó, ele, da mesma forma que ele pode ser usado, né, para que eu sirva às necessidades da minha carne, aos desejos da minha carne, eu posso estender as mãos sobre o enfermo e ele ser curado. Eu posso falar de Jesus, a pessoa pode ser transformada. Então, a carne é fraca, sim, para aqueles que não nutrem o espírito. Então, não existe dificuldade de entender quando a gente coloca assim em linhas claras que o teu pecado é culpa tua. A tua tentação é culpa tua. E você vence a tentação também quando você, de joelhos, cara, permite que o Espírito Santo te auxilie a vencer a tentação, que todo mundo passa e vive. Muito bom, mano. Muito bom. E aí, Gi? Conta mais alguns exemplos aí das tentações. Caraca, deu uns insights agora, tipo... Meu Deus, tô chocada aqui. Mas muito bom. Tipo, pegando os pontos que ele jogou, assim, essa questão, realmente, a gente tende a sempre colocar a culpa no outro, né? Eu errei, mas foi por causa... Gente, para, né? É o viadão, né? Já enraizado na gente. Hora de botar a culpa no outro, gente. É nossa culpa, né? De a gente cair. E eu escutei uma pregação esses dias, eu tava soluçando de tanto chorar, assim. E daí, que falava, né, que, tipo, o que é pegar só a cruz? Né? Como que acontece, tipo, como que a gente deveria viver? Todo dia a gente deveria aceitar Jesus novamente. Jesus, eu te aceito mais uma vez esse dia, vamos lá, né? Mas tipo, viver com Cristo é a cruz, né? Enfiada nas minhas vontades, tipo, realmente enfiado lá. Em todos, pegando como se fosse meu coração, todas as minhas vontades, enfiar a cruz, tipo, dolorido, tipo, não tem como sair mais. Vai precisar de uma cirurgia para sair, mas deveria ser isso. A cruz deveria ser algo tão impactante na nossa vida que a gente não conseguisse mais viver sem. Né? E é isso. E essa questão que você falou, né, ele falou também de querendo ou não, tipo, essa vida que a gente tem que ter no nosso dia a dia, né, de questão do pensamento. O pensamento não vai mudar de um dia para outro. É impossível você falar uma coisa aqui para mim, agora eu mudar de ideia. Não, então tá bom. Então tá bom, então batata doce é bom. Não vai mudar minha cabeça. É ruim, entendeu? Não tem como. É algo que precisa ser, né,
é um processo até mudar isso. E são várias brechinhas que eu vou dando, várias séries que eu vou assistindo, várias músicas que eu vou escutando. Então, são isso que vai mudando a nossa mente, né? E Até 2 que o pecado Coríntios se torna fala normal, sobre né? isso. Isso. E daí, 2 Coríntios fala pra gente levar, né? Leva cativo todo o pensamento. Então, a gente tem que ter esse hábito e falar, Deus, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Né? Esse pensamento aqui não dá. Eu não lembro certinho como que é a informação lá. Eu li em algum livro, eu não lembro agora certinho, ou alguém falou, mas que falava que quando um pensamento vem na nossa cabeça, a gente tem alguns segundos para decidir se aquilo é verdade ou não. Então, a gente tem esse hábito também, cara, ver esse pensamento, verdade ou não? Verdade ou não? É bíblico? Não é bíblico. E pronto, segue. E nessa questão também de olhar para as universidades como o maior campo missionário e, tipo, portas super abertas pra gente falar, porque eu nunca ouvi alguém falando, se é cristão, ou sei lá o quê, não vai falar de Jesus. Não, eu nunca recebi isso. É quase impossível você falar, posso orar por você? E a pessoa fala, não. Cara, quem que não quer uma oração, né? Eu tô aqui, tipo, Deus, manda alguém. Né? Tipo, é muito bom orar, assim. E viver isso, né? Mais do que você falar que é evangélico. Foi raro as vezes que eu falei realmente, e as pessoas, tipo, nossa, você é muito certinha. Eu falei, então, é que tem Jesus no meio também, né? Mas, tipo, de viver isso. Para de falar, cara, tanto assim, enche o saco, começa a viver. Começa realmente as pessoas vendo frutos disso, né? Da sua vida do dia a dia. Eu abri até vocês falando sobre essa questão de, né, não deixar para depois, ou não deixar a vida devocional, ou ir numa igreja, tipo, né? E deixando e tal, porque não tem tempo. E daí tem uma música que eu escutei esses tempos, descobri ela, maravilhosa, que é Monday Morning Faith, né? Tipo, a fé de segunda de manhã. Ela falando assim, eu vou dar uma lida assim rapidinho pra vocês verem, mas tipo, foi algo que me impactou muito, assim. Mostrei pra minha mãe também, mostrei pra todo mundo, falei, gente, olha isso aqui. Que fala assim, tipo, eu quero te encontrar mais do que nos domingos, eu quero saber mais do que apenas a fé da minha mãe. Porque isso não é suficiente para passar por momentos difíceis. Eu preciso da fé de segunda de manhã. Eu quero te ouvir mais do que de uma forma. Mostra a sua voz em todas as coisas mundanas. Você está em tudo, você é tudo. É isso que realmente preciso. Que o meu louvor seja mais do que uma canção. Quando que a música se tornou algo religioso? Que essas canções sejam o que foram destinadas a ser. O som da sua igreja despertando. Ajude meu coração a seguir os céus, onde os anjos cantam louvor eterno. Tu és mais do que suficiente para eu passar pelos meus momentos difíceis. Você está me ensinando o que é uma fé de segunda de manhã. E daí ela começa a falar aqui, ó. O inferno, ele não teme uma fé de domingo. Se isso só leva a um louvor vazio. O que realmente afasta a escuridão é quando os santos se levantam e louvam no silêncio. Na segunda, na terça, na quarta-feira. Para te conhecer, te amar e te escolher primeiro. Na quinta, sexta e sábado, te ver, te contemplar e adorar cantando. Né, a gente tem, às vezes, essa memória, tipo, por que se desviou? Por que eu tô, né, deixando as coisas me tocarem e eu ser contaminada com essas coisas que não vêm de Deus? Mas é porque a gente não tem vivido uma fé de segunda de manhã. Muito porque bom. A gente tem vivido pela fé da minha mãe. Já escutou? Eu já escutei várias vezes e até eu falava, eu nasci numa família cristã, meus pais são pastores e eu sou crente. Giovana, pelo amor de Deus, né? Não. Eu tive uma experiência de questão de depressão e tal, também tentei suicídio quando estava no ensino médio, né? Eu tive essas vontades. E até lá eu conhecia o Deus da minha mãe, mas eu não conhecia o meu Deus. Então eu tive que ter as minhas próprias experiências, eu tive que aprender a que o domingo é uma parte do meu dia. São 7 dias na semana, é 1 de 7. Né? Tipo, cara, para! Acorda na segunda, é de segunda a sexta-feira e sábado e domingo, todos os dias, para escolher ele primeiro, né? E sempre tá nisso, cara. O bizarro dessa música para mim é saber, tipo, cara, realmente o diabo não vai ter medo de você, o inferno não vai estremecer, não vai mudar as circunstâncias ao seu redor, se você só tem uma fé de domingo e domingo, né? Mas quando você, que ele fala ali, tipo, quando os santos se levantam em silêncio, não é declarando que eu sou crente, não é declarando, sei lá o que, sei lá o que. É quando eu faço isso em silêncio. É quando eu amo tanto meus amigos que estão lá, querendo ou não, se perdendo ou
não necessariamente desviados, mas não estão vivendo plenamente aquilo que Deus deu para eles, né, e deseja que eles vivam. E eu lá, não, mas, que nem você falou, eu não vou estar naqueles ambientes. Mas isso não quer, Deus não quer que eu me né, eu entre uma bolha e não converse com eles, como eles vão ser tocados? Sim. Eu preciso me colocar naquele lugar. Eu preciso me colocar na brecha por eles. Mas eu só vou conseguir vivenciar isso, não me deixar, né, ser afetada, se eu tiver com as armaduras certas. Se eu tiver com os princípios enraizados em mim. Quando eu tiver realmente a fé de segunda de manhã, né, escolhendo ele primeiro, mas olhando para a universidade, não, eu não vou me perder. O meu desejo, realmente, tem muita gente que tem medo de ter filho. Cara, eu quero ter filho, mano. Eu quero ensinar a palavra para eles, falar, cara, vocês vão mudar isso daqui e a gente vai viver. E não é para ter medo. Glória a Deus. Né? A gente tem que encarar como isso, cara, eu sou filha de Deus. Eu tô vivendo segunda a segunda na presença de Deus. Eu não preciso declarar para todo mundo, eu sou crente, ou sei lá. Não. Jesus não fazia isso aí. Pô, eu sou o rei, hein, cara. Eu sou o rei. Não. Ele não fazia isso. Ele ia lá com as pessoas que estavam excluídas. Ele ia lá onde o pessoal chamava ele de bêbado. Mas o que acontecia? O coração dele estava no lugar certo. E é lá, quando o coração dele está no lugar certo, que ele está onde as pessoas não estão na vontade de Deus, que as pessoas começam a olhar, cara, o que está acontecendo, né? Como que você está vivendo essas coisas? Você pode falar simplesmente porque um cara desceu aqui, morreu por mim, agora tenho, né, um relacionamento com ele e eu não consigo mais viver sem ele. Né? E para mim pegou muito dessa pregação dela falando que viver com Cristo é quando a cruz atravessa minhas vontades e eu não consigo mais tirar ela de lá. Né? Muito bom. Basicamente muito bom. isso. Muito bom, muito bom. Um gancho, João. Manda. Eu quero puxar um gancho só nessa questão da fé de segunda, porque eu tenho um testemunho assim, e é porque um dos momentos mais memoráveis da minha vida foi da minha vida espiritual, assim, foi durante um ano que eu estudei no Instituto Federal. E eu lembro que era de manhã, e galera, ir pra faculdade de manhã é pra quem é muito guerreiro, tá? Então, parabéns se você vai estudar de manhã. Eu também. E eu tinha que acordar de manhã, e era cedo, e eu tinha um horário de ônibus, porque era um lugar aqui da cidade que só tinha ônibus num horário, depois era só às 10, então, tipo, ou tu pegava aquele ônibus ou não ia mais. E eu lembro que eu tinha um compromisso com Deus de oração. Eu tinha um período certo de oração antes de ir. E eu lembro que eu tive tantos encontros com Deus nas minhas manhãs antes de ir para a aula, que eu ia para a rua com muito fogo no meu coração. Eu ia para a rua com uma vontade de falar do evangelho, cara, que era tipo, sei lá, eu sentava do lado da tiazinha no terminal e falava do evangelho, e tipo, não era uma coisa assim forçada, mas eu tava ardendo por aquilo. E aquilo foi gerado na intimidade com Deus, que eu tava levando do meu quarto de manhã, num horário que eu poderia estar dormindo. E aquilo não era mérito meu, porque era o Espírito Santo me sustentando naquela missão. E o que eu acho mais legal é que teve um período, e aí entra o testemunho, né, o teor do testemunho, teve um período da minha vida ali, cara, adolescente, né, estudando de manhã, quem não tinha trabalho. Então, eu fiquei sem celular. E eu tinha um horário para orar, e eu falei, Jesus, eu tô sem celular. E eu lembro que meu pai me contava o testemunho dele do seminário. Ele no seminário também, eles não tinham despertador, eles não tinham celular, e eles pediam pro Espírito Santo acordar eles todo dia de madrugada, às 3 horas. Ele disse que os 3 amigos sempre se levantavam e iam pra capela do seminário. E eu falei, Jesus, então tá, eu quero acordar para orar às 6 horas. O senhor pode me acordar às 6 horas? Tipo, não tinha despertador, não tinha celular, se acredita se quiser. E eu lembro que não foi uma vez, mas foram alguns dias, que todos os dias às 6 horas eu levantava e ia na cozinha, horário, 6 horas, não era 6h01 nem 5h59, 6 horas. 6 horas Jesus me levantava. E eu acordava simplesmente, eu não sou esse cara que acorda rapidinho de manhã, tá? Eu tenho que despertar, e o meu despertador é de 5 minutos para não perder o horário. E eu acordava naquele horário, orava, e eu ia queimando. E aí, sabe, um conselho que eu tiro disso pro teu coração, cara? Vá pra faculdade pregar o evangelho. E, por consequência, leve o diploma para casa, sabe? Se você for só pelo diploma, eu vou pelo diploma, vou porque eu quero essa faculdade que dá mais dinheiro, vai pregar o evangelho. E isso se aplica em tudo na sua vida. Vai pra academia pra pregar o evangelho. Cara,
o João falou bastante de academia, porque realmente a nossa geração está bem preocupada com a saúde para academia. Aham. E isso é legal de falar. Por quê? Porque, cara, eu chego na academia, tem 2 instrutores no horário que eu vou de manhã. Os caras, eu entro lá, os caras do outro lado, ô pastor, tá ligado? Eu nunca pedi isso, mano. Eles descobriram que eu era pastor, tá ligado? E, tipo, eles entram e me chamam assim, tipo, e eles, naquele momento, cara, eu sei que títulos não falam por nada, mas naquele exato momento, cara, existe um reconhecimento espiritual de quem eu sou, num ambiente de, muitas vezes, de prostituição e luxúria. E naquele momento, cara, não dá nem para pro Roberto ceder qualquer tipo, não tem como, porque eles conheceram uma essência minha que qualquer desvio meu não é uma vergonha pro Roberto, mas pro evangelho. E quando a preocupação é não envergonhar o evangelho, porque quando um pastor erra, não é ele que perde, porque daqui a pouco ninguém mais fala sobre ele. É o evangelho, cara. É a reputação do evangelho de Jesus. Então, assim, ó, as pessoas vão te conhecer por quem você é. E elas vão... E eu lembro que, tipo, na própria faculdade, às vezes, os rapaziadas falavam, o pastorzinho, né? O pastorzinho. Pô, mano. E não é porque eu ficava falando disso toda hora, mas era uma essência que você carrega. Então, sabe, vai pra academia pregar o evangelho e fique saudável. Vai pra faculdade pregar o evangelho e saia com diploma. Vai pro teu trabalho pregar o evangelho e saia de lá, sabe, como o melhor funcionário que aquele ambiente já teve. Então, se a tua preocupação maior é pregar o evangelho, as outras coisas vão ser consequência, porque a tua palavra só vai ter autoridade a partir do momento que eles verem na tua vida. Logo, prega o evangelho, cara. Prega o evangelho, porque você mesmo vai estar, se você vai ter uma cobrança de responsabilidade sobre a tua vida automática, porque você sabe que as tuas palavras agora carregam o peso de alguém que se pronunciou como aquele que prega o evangelho, que vive o evangelho. Então, prega o evangelho, sabe? Pare, como a gente vai vencer essas tentações? Pare de terceirizar as suas responsabilidades e comece a se responsabilizar por ser crente, por pregar o evangelho, por ir e fazer discípulos em todas as nações. Muito bom, mano. João, cara, fala aí, Gi. Lembrei de um negócio, nossa, ele falando sobre isso de ser conhecido como pastor e tal, né? Foi ano passado, eu nunca passei o ano novo na praia, nada, né? E daí eu fui lá, tipo, fui com uma amiga e tal, a gente foi passou o ano novo no apartamento dela, a gente desceu pra ficar vendo o pôr do sol, né? E o pessoal começou a beber, e eu, cara, tipo, nunca tive nesses ambientes, né? Esse final do ano eu fui pra algumas coisas, assim, com formatura e tal, mas, tipo, nunca fui porque eu me sentia mal se eu estivesse lá, tipo, não era o meu lugar, né? Então eu lembro que eu comecei a ver o pessoal, tipo, bebendo, assim, no começo, ainda era eles, daí eu olhava, assim, teve uma hora que Deus começou a ministrar pra mim, tipo, eu no meio de um monte de gente bêbada, voando cadeira pra cima, assim, tipo, o olhar de algumas pessoas, assim, que não estavam mais lá, sabe? Tipo, não eram mais elas. Daí eu lembro que os caras vieram até dar em cima de mim, e daí foram falar, por que você não bebe e tal? Daí um amigo, né, o namorado da minha amiga falou, ó, ela é crente, os pais dela são pastores, daí o menino só soltou, mas filho de pastor é muito pior, né? Daí eu só travei, assim, né, ele falando sobre as coisas que a gente faz, não só sujam, né, o nosso nome, mas sujam o nome do evangelho. Então muita gente, tipo, olha, mas crente é só título, ou por que, né, o mundo tá desse jeito se tem um monte de gente que é crente? Pelo amor de Deus. Mas a gente realmente assumir essa responsabilidade, né? Eu fiquei, acho que, se não me engano, 5 dias lá na praia e vivendo algumas coisas, né? Tipo, com Deus, assim, apesar de estar saindo com o pessoal e Deus ministrando, assim, eu começava a chorar, tipo num ambiente que não era um ambiente que eu olharia como a presença de Deus. Mas Deus, assim, usou para me ministrar e colocar uma paixão no meu coração. E, assim, aquele exemplo de eu não beber e não tá, né, fazendo as coisas erradas, mas eu tava ali com eles, porque eu me importava e eu fui para estar com eles. Então, eu fiquei passando, né, aquele tempo lá na praia e tal. E daí, o interessante é que uma pessoa veio para mim depois, no outro dia, tava sentada lá pegando o sol, né, veio começar a me perguntar coisas da Bíblia. Então, algo que eu só neguei aquilo lá, e eu não falei que eu era filha de pastor, né? Eu não falei que eu sou crente, só falei, eu não quero beber, obrigada, não tô bebendo. E daí, falaram disso, eu falei, daí eu, né, fiquei quieta, mas eles viram que eu não cedi para aquilo, né? Eu não quis. E Deus estava me ministrando na minha vida. No outro dia, eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre Cristo, e não fui eu que, né, vim pro assunto, mas foi o que a pessoa pegou e veio trazer para mim, Gi, o que você acha sobre isso? Como que é? Gi, como que você... Eu vi que você estava chorando ontem lá. E eu falei, cara, você não tem noção. Eu nunca fui em tanta festinha e fui ministrada. Tipo, nunca fui tão impactada por Cristo.
Porque eu falei, Deus, eu não quero me contaminar, mas eu não vou deixar de ficar perto das pessoas, então me ajuda aqui. E Deus começou a me dar aquela paixão. Tipo, cara, como que... Tipo, eu literalmente tenho orado para Deus me dar os olhos dele em tudo, né? Minhas mãos sejam as mãos dele, né? E Deus foi tocando a minha vida e eu comecei, tipo... Cara, algo absurdo que tem acontecido e graças a Deus por isso não é mérito meu, nunca, porque eu não mereço nada e é a graça de Deus, graças a Deus pela sua misericórdia, Senhor. Mas, tipo, cara, o quanto que a gente só precisa estar disponível. Né? Quantas pessoas você levou para Cristo no último ano ou nesse ano? Quantas pessoas você vai levar para Cristo? Tipo, quando eu entrei no Pogs, eu falei, vou evangelizar todo mundo e tal, Deus, tô aqui. Eu entrava no Uber, só que a primeira coisa, pum, colocava o fone e tô orando no ouvido. E daí Deus falou bem assim pra mim um dia, você quer ser usada? Tira o foninho. Deu, ai meu Deus, e agora? Isso eu tava voltando à faculdade, lembrei. Daí, foi um período que eu tava cursando à noite. E ele falou, tira o fone. E eu falei, putz... E daí o cara começou a falar que queria se matar, que era de uma igreja e tal. E daí, tipo, não conseguiu estar naquela igreja. Daí se envolveu com uma menina, a menina tava sugando ele. E eu só escutando, eu falei, Deus do céu. Ai, por que eu vou tirar o fone, né? Foi pensamento na minha cabeça, né? A pessoa jogando coisa. Daí eu comecei a administrar ele, falando sobre vidas, falando sobre ele, ó. Não é questão de uma igreja, não vai ter igrejas perfeitas. É sobre alguém, mas a gente precisa estar na igreja. A igreja é um hospital. E o hospital é pra gente que tá errada. É gente que tá doente, todos nós estamos doentes. E daí, quando ele parou lá na frente de casa, eu falei, ó, você quer orar comigo? Você quer se reconciliar com Cristo? Ele falou, quero. E daí, tipo, cara, a única coisa que eu fiz, tirar meu fone e simplesmente falar, Deus, tô aqui. Muitas vezes a gente fala, eu quero ser usada, eu quero ministrar na vida dos meus amigos, mas a gente pode até falar, Deus, me usa. Mas a primeira coisa que eu faço é tacar um fone. Primeira coisa que eu faço é acessar o meu Instagram. Primeira coisa que eu faço é tal coisa. Ai, não, é minhas vontades. Será que você realmente tá querendo que Deus te use, né? E não é falar sobre título. Você não chegou falando que você era pastor. Eu não cheguei falando que eu era filha de pastor ou cristã. Não, eu não cheguei. Mas foi a nossa maneira de agir. Sobre os nossos frutos, né? A palavra fala que não tem como, né? Vamos dizer, por exemplo... uma árvore lá que é de tal, né, fruta X, mas outra é fruta. Então é pelos nossos frutos que a gente ia ser reconhecido. E a palavra fala, você quer ver se uma árvore é boa? Olhe pelos frutos. Não é pelo que ela fala, é muito sobre o que ela vive, o que ela é, onde ela está enraizada, né? Sim, isso é muito bom, meu, porque parece que foi muito legal que o nosso papo ele foi de tentação para pregação do evangelho, né? Porque a nossa mentalidade como universitário não deve ser estou com medo das tentações, sou crente. Não, eu vou entrar na universidade e esse é meu campo missionário, eu vou pregar o evangelho. Você vai saindo quebrando tudo, né? Essa é a essência da nossa conversa aqui. Então, não tenha medo da tentação, mas tenha medo de você não ser fiel ao Senhor em pregar o evangelho, né? Então, esse deve ser o nosso coração deve estar nesse lugar. Então, achei incrível a linha para onde foi a nossa conversa, e eu quero dar uma última palavra ao pessoal que está nos ouvindo, que se porventura você caiu e está ouvindo essa mensagem, existe um caminho de volta. Sim. E assim como o filho pródigo, né, ele utilizou de toda a herança do seu pai, e depois voltou para ele e o pai estava de braços abertos. Da mesma forma, nós, né, representando o irmão mais velho, né, o irmão do filho pródigo, né, não iremos fazer da mesma forma, mas também estaremos com os braços abertos, esperando você. Então, se arrependa dos seus pecados, procure ter uma igreja local que vai te discipular, que vai cuidar do seu coração, que vai te pastorear, ande com pessoas que você olha, né, olha a trajetória de vida cristã, de vida com Deus, e você admira, ande perto dessas pessoas, e não negocie mais a presença de Deus por qualquer tentação fútil que vai te dar somente um prazer momentâneo, mas que vai te custar talvez a vida eterna. Então, não entre nessa, sabe? Tem muita coisa em jogo. Galera, ficamos por aqui. Eu quero agradecer a Gi e o Roberto por terem topado participar mais uma vez.
e agradecer você também que ficou aqui conosco até agora, até o último minuto. Que Deus abençoe muito a sua vida e até o próximo Conexão Universitária. Valeu, tchau, tchau. Mas, Falou, pessoal. tchau, tchau.